Nas últimas 24 horas, você olhou para a vida de alguém, seja uma foto, uma conquista, uma situação, e sentiu alguma coisa se apertar por dentro? Não precisa ser uma coisa grande, pode ter sido um post, pode ter sido uma conversa, pode ter sido só ouvir que um conhecido conseguiu algo que você ainda está tentando. Se sentiu, você não está sozinho e você também não está errado. Mas eu quero propor que a gente olhe para esse mecanismo hoje com cuidado, porque a comparação é uma das coisas mais humanas que existem e, ao mesmo tempo, uma das mais silenciosas que corrói a relação que a gente tem com a gente. E o problema, gente, não é o que a gente compara. O problema é como, com quem e o que a gente faz com o resultado. Você está ouvindo o programa Em Relação. Eu sou o Luiz Marcelo e hoje a gente vai falar sobre o olhar que a gente lança para a vida do outro e o que esse olhar faz com a nossa vida. Imagine dois monges viajando juntos por um longo caminho. Um deles, jovem, curioso, com aquela energia de quem ainda está descobrindo tudo. Já o outro, mais velho, calmo, daquelas pessoas que parecem ter encontrado um ritmo interno que o mundo de fora não consegue bagunçar muito. No caminho, os dois passeavam por aldeias, por outros mosteiros, por viajantes de todo tipo. O monge mais jovem ia observando tudo com muito cuidado. Os templos maiores que o deles, os mestres com mais seguidores, os caminhos mais bonitos. Diante de tudo aquilo, ele foi ficando inquieto. Uma inquietação que ele não sabia bem nomear, mas que estava claramente ali. Em um determinado momento, ele parou e olhou para o monge mais velho que caminhava ao lado em silêncio tranquilo e perguntou para ele como ele não fazia para não comparar, porque tudo o que ele estava vendo lhe fazia sentir que faltava alguma coisa. O velho, então, caminhando mais alguns passos, resolveu responder, sem drama, como quem compartilha uma coisa óbvia com outra pessoa, que ele também comparava, inclusive o tempo todo, só que comparava com quem ele era ontem, e os dois continuaram caminhando. O jovem ficou com isso por um tempo. Não era uma resposta que resolvia tudo, claro, não era uma fórmula ideal, mas era uma mudança de eixo tão simples e tão radical que ele demorou um pouco para entender o que tinha mudado. O velho não havia parado de comparar, apenas havia mudado o critério. E isso, eu acho, é o coração de tudo que a gente vai falar hoje. Porém, antes de qualquer coisa, preciso dizer isso claramente para você. Comparação não é o problema. O cérebro humano compara desde sempre porque funciona como um tipo de mecanismo de orientação. Imagina, você olha para o outro e se localiza onde está, o que tem, o que ainda não tem, o que é possível. É assim que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente se inspira. Por essa razão, o problema não é o mecanismo, mas é o uso que a gente faz dele. Uma coisa interessante de observar é que teve uma mudança muito específica nos últimos anos que turbinou esse mecanismo de um jeito que nosso sistema nervoso não estava preparado para lidar até então. Para você ter uma ideia, antes a gente comparava com quem estava ao nosso redor, com os vizinhos, com os colegas, com as pessoas da mesma comunidade. Um grupo ali limitado, visível, real, com as mesmas imperfeições que as nossas. Hoje, a gente compara com o mundo inteiro, com milhares de perfis editados, filtrados, construídos para mostrar sempre o melhor ângulo de uma vida. Você não vê mais a manhã difícil antes da foto, não vê a crise antes da conquista, não vê sequer o preço que aquela pessoa pagou pelo que ela está mostrando. Você vê apenas a luz. E a partir daí, compara com o seu dia inteiro. E vamos ser honestos, isso não é uma comparação justa, é uma comparação impossível, mas mesmo assim a gente faz, e acaba se sentindo menor no final do dia. Mas vamos lá, eu quero ir mais fundo, porque a comparação raramente é sobre o outro. Ela é sobre uma pergunta que a gente não está fazendo diretamente.
Uma pergunta que fica circulando por baixo, sem nome, sem forma clara, e que a comparação é uma tentativa, frustrada, mas tentativa, tá? De responder. Essa pergunta é: eu sou suficiente? Pensa nela. Quando você olha para o outro e sente aquele aperto, não é necessariamente inveja, não é necessariamente maldade. É uma parte de você perguntando se você está no caminho certo. Se o que tem basta, se quem você é suficiente. Mas o problema é que comparação com o outro nunca vai responder essa pergunta, porque ela é uma pergunta interna sendo feita para uma referência que é externa. Na prática, funciona assim: é como tentar descobrir se você está com fome olhando para o quanto o outro comeu. Não funciona, nunca vai funcionar, mas mesmo assim a gente continua tentando. Por isso eu quero compartilhar com você uma distinção que eu acho muito útil aqui. Existe a comparação que diminui e a comparação que inspira. A comparação que diminui funciona mais ou menos assim: você olha para o outro, vê o que ele tem ou conquistou, e a conclusão interna, muitas vezes automática, muitas vezes nem consciente, é que você está atrasado, que está faltando algo, que deveria estar num lugar diferente do que está. Essa comparação não te move, ela paralisa. Ou pior, tá? Te move por ansiedade, não por desejo real. E o que é construído por essa ansiedade raramente dura ou satisfaz. Já a comparação que inspira é diferente. Você é capaz de olhar para o outro, ver o que ele construiu e a conclusão interna é: isso é possível. Se ele chegou lá, existe um caminho. Eu posso aprender com isso. É a mesma informação, o mesmo olhar, mas uma intenção completamente diferente. E o que determina qual dos dois você está fazendo não é a situação, é o estado interno de onde você está olhando. Se você está olhando de um lugar de insuficiência, de uma crença de que não é suficiente, qualquer comparação vai confirmar isso, porque é o que você está procurando encontrar. Mas se você está olhando de um lugar de curiosidade, de quem está em movimento e quer aprender, a mesma comparação vira combustível. E outra coisa muito importante, tem um custo da comparação que eu raramente vejo sendo falado e que me parece o mais sério de todos. Quando você passa muito tempo olhando para a vida do outro, você passa menos tempo olhando para a sua. Parece óbvio dizer isso, eu sei, mas as consequências não são óbvias. Porque a sua vida, a sua trajetória específica, com o seu ritmo, com os seus valores, com as suas escolhas, ela precisa de atenção para se desenvolver. Ela precisa que você esteja presente nela. Ela precisa que você perceba o que está crescendo, o que está pedindo cuidado, o que está pronto para ser colhido. Quando a atenção vai para outro lugar, essa percepção se perde. E aí a gente chega no fim de um período, um mês, um ano, com a sensação de que o tempo passou e a vida ficou parada. Não porque nada aconteceu, mas porque você não estava olhando. A comparação, quando vira hábito, rouba presença. E presença é o único recurso que você tem para construir qualquer coisa que seja sua de verdade. Mas não vamos esquecer da história do início do programa de hoje. Comparar com quem você era ontem não é uma técnica de autoajuda, tá? É uma reorientação profunda de onde você está buscando sua referência. Porque quando o critério é o outro, você nunca tem controle. O outro vai sempre ter algo que você não tem. O outro vai sempre estar à frente em alguma coisa que você não está. E essa corrida não tem linha de chegada. Mas quando o critério é você mesmo, quem você era há um mês, há um ano, há 5 anos, a pergunta muda completamente. Não é mais estou atrasado em relação a ele, é estou em movimento em relação a mim? E essa pergunta você consegue responder com honestidade, com clareza, sem depender do que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Você cresceu? Aprendeu algo que não sabia? Enfrentou algo que antes evitava? Está mais próximo de quem você quer ser do que estava?
Isso é o que importa. Não o ritmo do outro, o seu ritmo. O convite de hoje tem duas partes. A primeira é uma observação. Nas primeiras vezes que você sentir aquele aperto ao ver uma conquista alheia, para um segundo antes de seguir em frente e pergunta para você: do que esse aperto é feito? É inspiração disfarçada de inveja? É uma sinalização de algo que você também quer e ainda não foi atrás? Ou é a velha pergunta de suficiência pedindo atenção de novo? Nomeia, sem julgamento, apenas com curiosidade. A segunda parte é uma prática que eu gosto muito e que peço que você experimente por uma semana. Uma vez por dia, pode ser de manhã, pode ser antes de dormir. Faz uma pergunta simples para você mesmo. Em que eu sou diferente de quem eu era há um mês? Não precisa ser grande, pode ser pequeno, pode ser sutil, mas encontra alguma coisa, porque quando você começa a treinar o olhar para a sua própria trajetória, algo muda. A vida do outro continua existindo, e tudo bem, mas ela para de ser o termômetro da sua, e você começa a se tornar aos poucos o critério de si mesmo. Existe uma vida que só você pode viver, com o seu ritmo, com a sua história, com as suas cicatrizes específicas e as suas conquistas também específicas, que às vezes são invisíveis para todo mundo, tá? Mas que você sabe o quanto custaram. Nenhuma comparação acessa isso, nenhuma foto, nenhum perfil, nenhuma conquista alheia tem acesso à complexidade do que é ser você navegando a sua própria vida. Então, quando o olhar for para o outro, e vai porque é humano, tenta trazê-lo de volta logo depois, não com culpa, com gentileza. E com a lembrança de que a única corrida que vale a pena ganhar é a que você está tendo com a sua versão de ontem. Cuide do seu caminho. Agenda de atendimento, consultas comigo e outras informações você encontra no link inserido na descrição abaixo deste episódio. Obrigado por estar aqui, em relação comigo e em relação com você mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo momento juntos.